Olha só, os casos envolvendo agressões, maus tratos e violações de direitos de crianças e adolescentes têm crescido na pandemia do novo coronavírus. Você está tentando assimilar uma coisa com a outra? Por que isso acontece? Por que tem acontecido? Quem tem os detalhes, quem traz pra gente é a repórter Maiara Martins. Traz pra gente, por favor, esses dados, Maiara. O que está acontecendo? Nos últimos dias, o Brasil assistiu atônito o caso envolvendo a morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos, no Rio de Janeiro. A suspeita é de que ele tenha sido vítima de agressão de seu padrasto, um político bastante conhecido na região. O caso, infelizmente, não é isolado. São muitos os registros que ocorrem em todo o mundo. No Piauí, não é diferente e tem crescido assustadoramente desde o início da pandemia. Nós atribuímos esse aumento ao fato das famílias estarem em casa e muitas vezes faltam aos pais responsáveis pelas crianças e adolescentes a necessária paciência para administrar os conflitos decorrentes desse convívio. E por faltar essa paciência, muitas vezes os pais responsáveis recorrem ao castigo físico como forma de disciplinar, acabam cometendo a violência psicológica também, e as crianças e adolescentes, consequentemente, passam a maior parte do tempo com seu agressor, infelizmente com seu próprio abusador. O Conselho Tutelar divulgou os dados de janeiro a outubro do ano passado. Foram 1.556 violações de direito das crianças e adolescentes. Os tipos, os mais variados. Foram 426 casos de negligência, 206 casos de negação de acesso ao serviço público, 140 casos de violência física, 94 casos de violência psicológica e 88 casos de violência sexual. Na maioria dos casos, os agressores estão dentro de casa. Na última semana, um bebê de 8 meses teve o braço quebrado e seu irmão, de apenas 4 anos, foi espancado. O padrasto, o suposto agressor, segue foragido. Em Altos, no interior do Piauí, um homem mordeu uma criança de apenas 1 mês. A mãe também era vítima de maus tratos. Mas nem sempre a violência é física. Aqui em Teresina, um bebê de apenas 1 mês e uma criança de apenas 10 anos foram resgatados após terem sido abandonados pela mãe, que era usuária de drogas. Ela teria deixado as 2 crianças sozinhas em casa para usar as drogas. A criança de 10 anos foi encaminhada para o convívio do pai e o bebê direcionado a um abrigo, porque a identidade do pai era desconhecida. Em todos os casos, os responsáveis podem sofrer punições. As punições que os violadores podem receber vão desde a perda ou destituição do poder familiar até a possível detenção do agressor, dependendo da gravidade da violação cometida. O Conselho Tutelar faz um alerta para que se observe eventuais mudanças de comportamento em crianças e adolescentes. Isso pode ser um indicativo de que elas estão sendo vítimas de violações dos direitos, de maltratos e abusos. Nesses casos, a sociedade tem papel fundamental para coibir essas irregularidades. O próprio artigo 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de todo tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório e constrangedor. Quem souber de algum caso que envolva violência à criança e adolescente, pode procurar o Conselho Tutelar para fazer a denúncia. Além do atendimento presencial, as denúncias podem ser feitas pelo telefone, através do Disque 100. Maternidades e hospitais que também recebem os casos são responsáveis por direcionar as violações para as autoridades competentes. O negócio é sério, viu? É lamentável esse tipo de acontecimento. Aí você imagina, não só os maus tratos físicos, mas infelizmente o pior de todos, o maltrato mental. O trauma que uma criança fica ao ser agredida, ao ser feito algo ruim ou dito algo ruim para essa criança. E por isso tem muitos, não é dizendo que eles fazem coisas erradas por causa disso, mas tem muitas pessoas, inclusive vou trazer uma coisa que a gente tem falado durante toda a semana, um fato, um acontecimento, é o seguinte: depressão, angústia, tem muitos adultos que já vivem isso aí e não sabem o porquê. Às vezes, a raiz vem lá da adolescência, vem da infância. Você sabia disso? Pois é.
um dos fatores, não estou dizendo que todos os fatores, não estou dizendo que é o fator, não, estou falando que um dos fatores. E isso são psicólogos que já afirmaram, psicólogos que já falaram sobre esse tipo de caso também. Então, tá aí as informações que foram passadas nessa matéria, informações importantíssimas para você que viu denunciar maus tratos. Eu estou falando de maus tratos.